Você. Tudo bom, Pedro? Um ótimo dia para você. E olha, inclusive sobre o que você falou, o debate sobre os gastos do Estado brasileiro esbarra em um ponto sensível, que é a reforma administrativa, considerada essencial para modernizar o serviço público, e isso não avança no Congresso. Enquanto isso, o país mantém castas do funcionalismo com salários e benefícios muito acima da média nacional nos três poderes, especialmente legislativo e judiciário, onde remunerações frequentemente ultrapassam o teto constitucional. A disparidade contrasta com a realidade da maioria da população que enfrenta dificuldades para conseguir emprego e vive com um salário mínimo de R$ 1.518, evidenciando aí um Brasil em que a máquina pública permanece pesada e cara, enquanto os serviços e a renda da sociedade avançam em ritmo muito mais lento. Mas vamos destacar o poder judiciário tão falado nos últimos tempos no Brasil. Brasil que voltou a se destacar e não positivamente no último relatório do Tesouro Nacional. O país tem a segunda justiça mais cara entre 50 nações analisadas. Fica na frente apenas de El Salvador. Os gastos brasileiros chegaram a 1,33% do PIB, mais de 150 bilhões de reais por ano. Dados mais recentes mostram que já pode ter chegado a 1,6% do PIB. Não para de aumentar. E isso é bem maior do que a média dos países emergentes, que está em torno de 0,5% do PIB. Se compararmos com as nações desenvolvidas, fica ainda pior, já que a média dos gastos é de 0,3% do PIB. 80% dos gastos com o judiciário é destinado a salários e aposentadorias. O gasto com justiça no Brasil é muito maior do que com todas as polícias, por exemplo. O estudo reforça que o tamanho do Estado brasileiro cresce de forma desigual e que o judiciário, em particular, exerce um peso cada vez maior na máquina pública. Países de referência gastam muito menos. Aqui na França, por exemplo, os recursos destinados ao judiciário representam aproximadamente 0,30% do PIB. Na Alemanha, algo em torno de 0,35% a 0,40%. Na Suécia, cerca de 0,25% a 0,30% no máximo. Nos Estados Unidos, entre 0,20% e 0,25%. Na nossa vizinha Argentina, cerca de 0,20% a 0,30%. Essas comparações mostram que, embora nações ricas mantenham estruturas judiciais robustas, nenhuma se aproxima nem de perto do custo brasileiro, que se destaca como um dos mais altos do mundo em proporção da economia. Em termos de remuneração individual, o contraste é igualmente evidente. Enquanto os ministros do STF recebem um salário base de cerca de R$ 46 mil por mês, acrescido de uma ampla estrutura de gabinete com assessores, motoristas, segurança, passagens, diárias e benefícios eventuais como auxílio moradia e indenizações, os magistrados da mais alta corte francesa operam em um modelo muito mais enxuto. Um juiz da chamada Cour de Cassation, que é o nosso Supremo aqui, recebe aproximadamente € 7.400 por mês brutos, sem auxílios de gabinete equivalentes ao padrão brasileiro. Os gabinetes aqui são pequenos, compostos basicamente por servidores concursados, e o teto salarial público é rigidamente respeitado. A comparação evidencia que, enquanto a França privilegia um judiciário de custos institucionais controlados, o Brasil mantém um modelo centrado em remuneração elevada e benefícios individuais. O nosso colunista e ex-ministro Aldo Rebelo falou sobre isso. Vamos ouvir. Eu acho que o principal prejuízo ao país não é nem principalmente o salário dessas pessoas, que é uma coisa assim indecorosa. Eu conheço de perto, eu fui secretário da Casa Civil aqui do governo de São Paulo, fui presidente da Câmara, sei como é que essas coisas funcionam, pessoal. É uma coisa absurda o que você tem de abuso. Não é o salário, é principalmente um recurso chamado de verbas indenizatórias, o 1/10, que é pago a sobra, não é direito do Tesouro dos estados. Mas eu acho que o principal prejuízo é o prejuízo de atrasar o desenvolvimento do país. Ou seja,
de aplicar normas que bloqueiam o desenvolvimento do Brasil. Porque o Brasil desenvolvido, multiplicando a sua atividade econômica, as receitas de impostos, as receitas de exportações, a criação de empregos, a movimentação da economia, a riqueza gerada poderia pagar esses salários. O pior é o seguinte, é o abuso dos salários e o bloqueio da receita que poderia pagar esses salários e ajudar o país a melhorar de vida. Bem, o Brasil reforça aí o peso crescente do sistema judicial no orçamento público, o que mais uma vez aponta para a necessidade urgente de uma reforma administrativa como um todo, que modernize o Estado e alinhe gastos públicos à realidade econômica da população brasileira. Mas o Jornal Gente tem muito mais assunto nessa sexta-feira. Estamos só aquecendo. Após um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.